Que maravilha, né? E hoje, quem gosta de visão, quem tem interesse de visão, precisa saber que a retina é a nossa grande interface com o mundo, é a nossa grande interface com a natureza, com o ambiente que nós vivemos. E a retina, na realidade, registra aquilo que nos permite sintonizar e nos entrar em sinergia com o mundo externo, com o mundo, com o ambiente, que é a sinalização dada pela energia eletromagnética que está disponível num determinado momento, seja no dia do ano ou na hora do dia em que nós estamos. É maravilhoso você ver isso, até no mundo animal, quando você tem fenômenos de eclipse, eu gosto muito de trazer na aula, mas não era oportuno para agora, você tem um processo de eclipse, você filma os animais no zoológico, ou você filma um determinado grupo de animal, como, por exemplo, galinhas no galinheiro, você entra em eclipse, você mudou a energia eletromagnética disponível naquele momento, imediatamente as galinhas se recolhem para o galinheiro e vão toda para o puleiro e vão para dormir. Passou 1 hora, mudou a energia, mudou o espectro do dia, elas saem do galinheiro, o galo sai lá fora e cocoricocó, chegou amanhã, né? Nós, como somos muitos seres organizados, planejados, nós não respeitamos essa energia que está externa, porque o nosso planejamento se sobrepõe à informação que está externa. Mas continuamos sensíveis e o nosso organismo continua operando, como o professor Marco Túlio nos colocou muito bem dentro da aula dele. Só numa guisa de curiosidade, eu sempre tive uma vocação para a pesquisa. Eu me formei pensando em ser um pesquisador. Eu nunca tive plano de vida de ser um médico na atividade clínica. Foram circunstâncias da vida que me levaram a me dedicar à área clínica. Então, quando eu fui para fazer o vestibular, era um momento de muita descoberta, de muita inovação, e eu tinha uma angústia muito grande de não passar no vestibular, porque eu tinha medo, né, na minha pureza ainda juvenil, de cada ano que eu perdesse de entrar na faculdade, era um ano que eu perdia de entrar na minha área de pesquisa, e é um ano que eu estou perdendo, que vai que eles descobrem tudo e eu vou ficar sem nada para descobrir depois, para não poder inventar. Eu tinha essa angústia subjetiva. E hoje que eu já passei pela vida, eu me formei para fazer ciência, mas depois as coisas não se encaminharam e eu não me senti gratificado intelectualmente dentro da universidade como eu queria. Aí eu abandonei a parte de pesquisa, deixei a faculdade de medicina e fui praticar oftalmologia na parte clínica, mas toda a minha formação foi dedicada a isso. E tive a oportunidade de voltar a me dedicar à pesquisa agora nesse momento. Então, quando eu vejo esse mundo de descobertas que eu vou mostrar para vocês que está acontecendo nesse momento, o meu projeto é outro. Eu falei assim, eu não vou aposentar de jeito nenhum com tanta oportunidade boa para a gente estudar e para a gente pesquisar, né? E o tema, aparentemente singelo, de falar apenas da luz, tem tudo a ver com o que o professor Marco Túlio falou aqui nesse momento. Esse é o meu tema, e eu não poderia começar falando de passado e de presente e também de futuro, sem fazer uma citação daquele que é considerado o pai da neurociência moderna. Olha que coisa curiosa, um cara lá do século XVIII, né, do século XIX, é considerado o pai da neurociência, Ramon y Cajal, né, que não é uma dupla, né, é o nome dele mesmo, mas é esse espanhol que ganha um prêmio Nobel em 1906 em medicina, é o pai da neurociência moderna, porque foi ele que descreveu com toda a propriedade, com toda a qualidade, que até hoje muito pouco questionada, o arranjo anatômico e funcional do neurônio e do sistema nervoso. Naquela época,
aí no final do século XIX, haviam dois grandes cientistas, e eles receberam o Nobel simultaneamente, o Golgi, que criou a metodologia de corar o sistema nervoso pela prata. O Golgi descrevia o sistema nervoso como se fosse uma tela presente em todo o organismo. Quer dizer, não havia um arranjo inteligente, é uma tela. Simplesmente o estímulo nervoso caminha por aí, muito parecido como seria, por exemplo, um arranjo de uma tela de computador, de uma tela de televisão, onde você tem um cruzamento para lá, para cá. Então, em qualquer ponto da tela, eu faço chegar um determinado sinal, fazendo esse percurso. E o Ramon e Cajal, ele fez uma descrição de que não havia uma organização, e os neurônios, eles não apenas se organizavam, mas eles cresciam a partir dos estímulos que era produzido, a própria função criava esse arranjo e essa organização. Então, vai como uma homenagem muito apropriada, mas essa homenagem também é para dizer para vocês que é nessa época, e mais ou menos a partir dessa descrição de Ramon e Cajal, que nós definimos, e os estudos mostraram que na retina você tinha duas células diferentes, o cone e o bastonete, que eram células fotorreceptoras que permitiam a colheita da informação visual, da transdução da luz sendo transformada em código visual, a partir dessas duas células, com funções diferentes. Então, desta época, é a mesma em que o Röntgen criou o raio-x, que foi o grande avanço da medicina também, recebeu um prêmio Nobel depois, numa época depois, mas eu marco isso para vocês para dizer o seguinte: esse foi o grande marco da ciência, onde nós aprendemos que na retina tem um cone, um tipo de célula, o cone, e um bastonete como responsáveis por essa transdução. E marcamos essa época para dizer que todos nós, na neurociência, que nos formamos estudando a retina, desta época até hoje, trabalhamos com um paradigma de que são apenas essas duas células na retina. Mais do que isso, provavelmente, ainda hoje, em todos os cursos de anatomia, nós estudamos com esse conceito de que essas são as duas únicas células fotorreceptoras da retina. Ora, por que eu digo isso? Porque, recentemente, isso foi aventado em 98, mas foi realmente publicado e foi evidenciado numa publicação em 2002, um outro fato: existe uma terceira célula na retina. E tudo que o professor Marco Túlio falou, ele trabalhou com um conceito desconhecido em termos anatômicos e funcionais, de que todo o trabalho dele está relacionado com a presença de uma terceira célula que ainda hoje é desconhecida pela maioria de nós que trabalhamos com visão, e que esta célula exclusivamente é responsável por todo esse processo de sinalização do organismo a partir de uma determinada informação, de uma determinada energia eletromagnética muito específica, ativa esta célula e é responsável por todo esse trabalho que o professor Marco Túlio falou, quando ele diz que existe uma sinalização do meio ambiente, do espectro de luz visível, porque ela está no espectro de luz visível, captada por esta célula. Ora, qual é a grande importância desse processo? De que não é a luz como um todo que ativa esse sistema de alerta, mas sim uma determinada energia específica
E ele, quando usou os óculos escuros muito apropriadamente, com a informação de que era a luz que ativa o sistema imunológico, podia ter usado um óculos totalmente transparente, porém com um filtro específico para aquela frequência de luz que ativa esse sistema, responsável pela ativação do sistema de alerta, que ativa o núcleo supraquiasmático e que ativa toda a síntese de melatonina, etc. A grande importância desse processo é que, de repente, nós aprendemos que não é a luz como um todo que faz essa ativação, mas sim uma determinada frequência de luz, e que nos chamou a atenção também de que a gente não pode simplesmente dizer que a luz é toda igual, mas que nós temos que sermos capazes de diferenciar essas frequências específicas para saber quais são os mecanismos de ativação que ela produz de uma maneira seletiva. A nossa compreensão desse sistema ela é prejudicada pelo fato dessas frequências serem capazes de ativar uma interpretação do nosso cérebro de que uma determinada frequência nos produz uma sensação de cor. Então, nós dizemos que é a cor, e não a frequência que produz aquele resultado específico. Nosso cérebro é treinado, nosso conhecimento é treinado para relacionar essas ações com a cor, e não com o conhecimento ou com a discriminação de que, na realidade, a cor é, sim, um produto da estimulação seletiva dessa determinada frequência, e que determinadas frequências de energia eletromagnética produzem de maneira seletiva ações ou reações específicas do nosso corpo humano. Então, grande parte do que eu quero dar aqui para vocês é um enfoque da importância de sabermos identificar e reconhecer essas frequências específicas, que, no caso do trabalho apresentado pelo professor Marco Túlio, é seletivamente entre 460 e 490 nanômetros de comprimento de onda dessa frequência. Alguns artigos vão entrar em um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Não é que esse número mágico terminado em 0, do qual nós devemos sempre suspeitar, seja exatamente isso, mas alguém vai falar de 455 ou 495 ou alguma coisa assim, mas é dentro dessa faixa que não é captada pelo cone, pelos nossos cones, nem pelos bastonetes, essa frequência. Ela é seletiva de ativação da síntese de melanopsina e tudo aquilo que o professor Marco Túlio falou, e aqui com um detalhe, e esse também é paradoxal para nós em oftalmologia. Nós somos formados, até hoje, de que tudo que o olho registra é destinado à formação da visão. Toda a informação colhida pela luz se destina única e exclusivamente para a formação da visão. E nós aprendemos, a partir de 2002, que parte da luz que entra no cérebro e pertence a um sistema independente, não relacionado à formação da imagem, diretamente, mas dedicado à ativação dos mecanismos biológicos brilhantemente citados pelo professor Marco Túlio. E aqui, nessa imagem, nós vemos, nesse trabalho publicado na Nature, que nós temos uma parte que vai para a visão e uma parte não relacionada com a formação da visão, porém, que produz uma influência direta ou indireta, porque é o sistema regulador da adaptabilidade do sistema de colheita de informação num ambiente extremamente variável, porque nós vivemos num ambiente que muda do claro e do escuro, e eu sou capaz de enxergar tanto no claro quanto no escuro. Eu sou capaz de enxergar, mesmo dentro, vendo uma cena no cinema, eu vejo a tela clara e eu olho para o meu parceiro ao lado, meu companheiro ao lado, minha companheira, e vejo dentro do ambiente escuro,
Porque a grande qualidade do nosso sistema visual é de adaptabilidade, que é de 10 logs ou alguma coisa em torno de 10 bilhões de vezes entre o mais claro e o escuro, e o sistema regulador do meu sistema visual é, em grande parte, produzido por esse sistema não relacionado com a formação da imagem, o que nos ajuda a explicar grande parte dos distúrbios visuais, entre eles, e com grande propriedade, o da fotofobia. Porque se eu tenho o meu sistema desajustado para o nível de iluminação externa, e se eu o coloco mais sensível, porque imagino ou mapeio um ambiente escuro, obviamente essa luz vai me incomodar. E quando eu faço o ajuste desse sistema visual, se eu faço de uma maneira empírica, o que naturalmente eu quero fazer é colocar um óculos escuro. Mas não. Coloque um filtro que bloqueie a informação que você está recebendo para diminuir essa sensibilidade, que você vai ter um registro, um ajuste, e aí o sistema ajustado te permite mitigar ou se ajustar de forma controlada, de forma correta, fazendo o ajuste da sensibilidade para que você corrija a fotofobia. Mas, mais do que tudo, é a importância de dizer para vocês que esta célula que nós estamos descrevendo, a partir de 2002, é que faz o ajuste do ciclo circadiano e que nós conhecemos muito bem. E que, nesse artigo publicado na Nature, traz aqui algumas colocações que eu acho interessantes, porque elas são provocativas, de dizer que os cones e os bastonetes destronados, né, que o conceito, que são frequências específicas de luz que nós devemos levar em consideração, e como o professor Marco Túlio chamou a atenção também, em relação ao LED. O aumento de casos de distúrbios visuais, ele está acontecendo, e também vou explicar ao longo da minha aula o porquê, porque nós estamos usando LEDs em larga escala. E os LEDs têm características físicas, do ponto de vista de engenharia, da propriedade do tipo de luz produzido, que ativa de uma maneira seletiva e muito mais agressiva esse conjunto. Então, a pergunta é, podemos estar hoje produzindo um dano, uma lesão à nossa saúde, nos envenenando o mundo com comprimentos de onda que nós não estamos preparados? Durante muito tempo, nós usamos no combustível, na gasolina, tetracloreto de chumbo, que envenenou muita gente, numa presunção de que a gente estava fazendo melhor com esse tetracloreto. Essa mesma experiência pode estar acontecendo agora, nesse momento. Dado a emergência dos novos tipos de iluminação, né, é importante fazer essa descoberta muito rapidamente. E o título da reportagem, né? Vendo sem ver. Vendo sem ver. Me chama a atenção a publicação nessas características. E aí o que acontece? Os estudos do ciclo circadiano mereceram, em 2017, o Prêmio Nobel. Foram exatamente esses estudos, e dada a sua importância desse trabalho, da apresentação que me antecedeu, mereceu um Prêmio Nobel o ano passado. Um Prêmio Nobel de Medicina em relação a esta célula, ao estudo dessa célula e sua ação no ciclo circadiano, evidenciado, aqui está uma das primeiras publicações feitas em 2002, para o grupo de cientistas que o fez, e com esse título que eu trago para vocês, porque ele é provocativo até hoje. Visão estranha essa? Que visão? Strange vision. Encontrado células fotorreceptoras na área ganglionar. E também trago uma tradução direta do outro trabalho publicado
na Web Vision, que é a grande referência para nós em termos de visão. Por mais de 150 anos, assumiu-se que a retina de mamíferos continha apenas 2 classes de fotoreceptores cônicos e posteriores. Eu trago isso para vocês para ajudá-los a explicar por que ainda hoje a gente tem tanta reação a esse novo conceito, e para mostrar o quanto essa área ela é realmente inovadora. A doutora Márcia falou no início da coisa do delay que nós temos entre uma descoberta de laboratório e aplicação na área clínica e medicina. É de 25 anos. É de 25 anos entre a descoberta no laboratório e alguma coisa que recebe, que chega no paciente para falar assim, esse benefício chegou até lá, de uma maneira, evidentemente, alargada, de uma maneira em massa, são 25 anos. E isso acontece quando algum laboratório descobre uma maneira de ganhar dinheiro, faz uma publicação dessa nova descoberta, e essa divulgação é que leva esse conhecimento até a área clínica. Por quê? Um artigo que ela também citou na fala inicial, no New England Journal of Medicine, ou não sei, no Lancet, feito agora em 2017, nós não estamos estudando mais ciência básica, todo mundo quer aprender alguma coisa aplicada. As escolas estão diminuindo o enfoque em ciência básica, eles querem o conhecimento aplicado. Como é que eu vou fazer alguma coisa aplicada? É como se você entrasse numa determinada escola, como medicina, por exemplo, e desde o primeiro ano eu quero aprender como é que eu faço para tratar. Mas por quê? Como? A ciência básica hoje está sendo subvalorizada em grande parte das escolas. Então, o meu enfoque na mensagem que eu quero passar, nessa minha apresentação, é muito focado na existência de 2 células, na importância da gente reconhecer a ação diferenciada de diferentes frequências de luz em diferentes situações, e lembrar que o olho hoje, a função dele não é exclusivamente visual, mas é o de registro de uma informação da energia eletromagnética disponível no mundo, que muda durante o dia do ano e a hora do dia, e com um impacto até então não imaginado. E confesso para vocês que muitas vezes eu tenho receio de que, colocando em integridade toda a informação que tem disponível hoje do impacto da luz no nosso metabolismo, isso pareça até medicina holística. Tal é o impacto e a influência, porque nós trabalhamos já com um ambiente de desconfiança em relação à ação dos filtros, ou mesmo a presença ou a evidência da existência dos distúrbios sensoriais, que se você falar tudo, você se aproxima da medicina holística. Mas a importância da luz hoje, e vocês encontram isso na literatura hoje de forma abundante, mas na época que nós começamos a trabalhar com isso, em 2005, foi especificamente nesse momento, quer dizer, eu só fui ler esse artigo publicado em 2002, em 2005, eu estava pesquisando, buscando, mas não tinha encontrado tanto. Quando eu li, que ele me explica, e a qualidade da publicação me permitiu adentrar dentro do tema, e foi aí que nós tivemos a aprovação aqui dentro da UFMG para o desenvolvimento dessa linha de pesquisa. Ela, durante muito tempo, soava assim, isso é um absurdo que você está falando. Esse é um conhecimento absurdo, como foi, por exemplo, a existência do raio-x, o dia que o Röntgen apresentou numa reunião científica, e ele fez fez uma radiografia da mão de uma pessoa que era o bambambam da ciência naquela época, e ele falou assim, tudo que eu sei de ciência hoje eu vou mudar, porque esse é o fato mais impactante da minha vida, que eu vi minha mão por trás de um papelão. Ele fez uma radiografia da mão desse cientista e mostrou para ele a imagem, aí com a presença de um anel, etc., que ele falou, essa é a minha mão, né, que ele marcou. Então, até lá, se você dissesse que isso existia, isso soava como sendo um absurdo. Mas é realmente a parte visual. Na parte visual, nós temos hoje
no estudo da visão, nós não podemos mais ficar limitados à apresentação de uma fotografia de letras de tamanho diferente e dizer tudo que a visão faz é essa resolução espacial capaz de identificar ou não esses elementos. Não. Tem muitos outros elementos que nós, oftalmologistas, seremos obrigados a incluir na nossa prática diária para examinar um paciente e lhe dizer da sua normalidade ou anormalidade, ou a identificação de distúrbios que até então nós não reconhecíamos, porque a nossa prática, eu estudei, e eu acredito que a maioria dos meus colegas oftalmologistas estudam até hoje, limitando a interpretação da eficiência visual a partir da resolução espacial, ou seja, a capacidade microscópica de identificar detalhes, e não ao estudo de iluminância, contraste, forma, movimento, glare, flicker, e etc. E dos outros, no outro, o professor Marco Túlio já abordou dos efeitos não visuais, etc., mas eles não fazem parte. Quando falamos de luz, não é apenas a quantidade de luz e não é apenas a frequência espacial. Existem outros fatores, como a hora do dia, o tempo que ela entra, a quantidade de luz que entra a determinada frequência, que é capaz de produzir essas diferenças. Ou seja, luz é muito mais complexo, e é tão complexo que nós não sabemos até hoje se ela como é que ela se comporta, se por onda ou se por fótons. Até hoje permanece essa discussão, e o mais confortável que tivemos a fazer nesse caso foi assumir que ela se comporta de maneira dupla dos dois lados. Portanto, a mensagem maior é que a luz é capaz de produzir, ou seja, a energia do espectro eletromagnético visível é capaz de produzir no nosso organismo modificações neuroendócrinas e comportamentais extremamente importantes. E eu trago o paralelo do ouvido para explicar essa dupla função, para facilitar essa aceitação desse conceito de que o ouvido que nos ajuda no equilíbrio e nos ajuda a ouvir, assim como os olhos têm uma dupla função de ver e também das outras coisas. Essa é uma das muitas imagens que vocês vão encontrar e que foi abordada, muito bem abordada, da regulação do ciclo circadiano, ou seja, a luz penetrando pelos olhos, ela vai nos fazer um estímulo visual, de leitura, ou de visão, e a soma da visão com a regulação do ciclo circadiano, nós temos aí o impacto dentro da nossa saúde. A razão que eu insisto e sou repetitivo, com risco de ser cansativo, é para que vocês não saiam daqui sem esse conceito muito bem estabelecido dessa duplação, mas é muito impressionante se dizer que essa ação acontece em tantos centros do nosso organismo. No tálamo, no septo, hipotálamo, no mesoencéfalo, que é, na realidade, a nossa grande casa de máquinas controladora de tudo que acontece conosco, nossa movimentação ocular, o nosso controle de ciclo circadiano, o nosso controle de batimento cardíaco, controle respiratório, controle temporal, tudo isso está ali no mesoencéfalo. E é onde exatamente a Lua atua, ou seja, a ação que ela produz aqui no mesoencéfalo, que é no midbrain, praticamente tudo o que acontece conosco, a nossa casa de máquina está ali dentro. Ela é influenciada pela luz. Uma descrição dos diversos efeitos, que vocês vão ter também a nossa apresentação disponível para você ver, não preciso citar, mas está lá: alerta, batimento cardíaco, secreção de cortisol, tudo isso feito a partir dessas frequências específicas, e que numa outra imagem, e aí também o professor Marco Túlio falou que o impacto dela é sobre o sono, é sobre o sistema nervoso autônomo, que é o nosso sistema regulador dinâmico de tudo que acontece no nosso organismo, no nosso desempenho cognitivo, no humor, atividade motora, memória,
secreção de hormônios, ciclo celular, relógios periféricos e no nosso grande relógio biológico, que é o ciclo circadiano. Relógios. Prestem atenção dentro desse conceito, porque isso vai ser o que nós mais vamos falar no futuro, daqui para frente. A energia, o espectro de luz durante o dia, ele muda. E é a quantidade de luz azul, que é o tema que nós colocamos, que nos faz acionar os nossos mecanismos biológicos de maneira seletiva. A quantidade de luz azul pela manhã é mais intensa e, na medida que no decorrer do dia, essa quantidade diminui, e isso é que nos dá aquela sinalização que nós podemos artificializar, de fazer com que de manhã você tem uma grande produção de melatonina, e, na medida que transcorre o dia, essa produção de melatonina ela diminui. Quando chega à noite, eu não... Aliás, o contrário, ela inibe, e quando chega à noite, eu preciso ter o máximo de produção de melatonina, porque eu preciso dormir. Eu preciso de melatonina para dormir. E é a luz azul que inibe essa proteção de melatonina. Esse é um artigo também recente, publicado agora no New Scientist, porque nós sabemos que a vida dos animais é 100% controlado pelo espectro de luz no ambiente. Eles têm a reprodução controlada, ele tem a época de reprodução é num determinado momento do dia do ano, o sono é extremamente controlado, a migração, tudo que acontece na vida dos animais é controlado por esse espectro de luz. Mas nós temos uma capacidade de planejamento que nos permite sobrepor, não sem algum prejuízo, porque todas as vezes que nós desobedecemos a esses ritmos biológicos, nós acabamos sendo penalizados com doenças ou com distúrbios que vão acontecer se saio desse ritmo biológico. Mas agora esse artigo, que é de 2018, mostrando como também para nós essa ação existe, porém não tão aparente quanto para os animais. E esse é o grande veneno. Luz azul, depois das 6 horas da tarde. Porque o nosso fotorreceptor intrínseco, que registra de forma seletiva a quantidade de luz azul, ele precisa ser desativado, porque não existe a luz azul à tarde ou à noite. Mas nós estamos dando luz azul agora à tarde e à noite. E, infelizmente, as telas de computadores, todos os LEDs usados, eles têm um componente de luz azul extremamente grande. Esse é um registro. Quando nós olhamos para a composição da luz, durante a luz do dia, você tem um espectro que é mais ou menos total, eu tenho praticamente tudo, na medida que eu desloco para a tarde, eu vou diminuir essa quantidade de azul. A lâmpada incandescente, que hoje é proibida no Brasil, junto com a tomada, ela tem uma quantidade de luz azul muito pequena, mas o LED, que está aqui no meio, no Cool White LED, eu tenho um pico quase que de propósito, quase que de maneira a sabotar realmente o meu sistema visual. Eu tenho um pico na zona de sensibilidade do meu fotorreceptor intrínseco. Assim como as telas de computadores e a luz fluorescente também. Ou seja, não é a quantidade de luz, mas a qualidade específica. A luz térmica, num gráfico de mais fácil interpretação, a tela de computador com o pico de maneira seletiva. Vejam bem, em cima dessa sensibilidade. E por que o LED ele é ruim, além de emitir luz na frequência específica do fotorreceptor intrínseco? Por que ele é ruim? Porque ele é uma luz coerente. A luz natural é incoerente. O que é ser incoerente? É como uma escova de dente velha, tem raio para todo lado. E a luz do LED, e daí vem a eficácia dela, ela é direcionada toda na mesma direção, então ela é muito mais eficaz.
ela é muito mais eficiente. Eu produzo mais iluminação com menos luz e consigo jogá-la longe. Porém, esta coerência faz com que nós não sabemos ainda o impacto que nós vamos ter por estar colocando esse tipo de estímulo visual no nosso sistema. É como se eu estivesse te dando um alimento artificial e eu não sei, eu fabrico proteína, eu fabrico tudo que você precisa, mas eu faço isso industrial. Qual que é o impacto que tem no nosso organismo? Nós não sabemos qual seria esse impacto. Pode ser que não seja tão grande quanto nós imaginamos em termos de potencial. Mas, seguramente, está fazendo com que o sistema visual de várias pessoas que, por alguma razão, é instável ou não é plenamente maduro ou não é totalmente desenvolvido, ele seja desestabilizado com a exposição desse tipo de iluminação. E há uma argumentação de que grande parte hoje da população, em função do avanço da medicina, é prematura. Nasceu ainda sem ter um sistema neurológico plenamente desenvolvido. E aí, junto o sistema visual. E se eu não tenho esse sistema visual, esse sistema neural plenamente desajustado, ele é mais frágil quando exposto a uma agressão de um elemento tão importante quanto a energia eletromagnética, que afeta toda a nossa saúde. Eu trouxe para vocês uma exemplificação, devia ter tirado isso aqui. Marco, tira aqui para mim uma caixinha. Não sei qual dos dois, da outra. Eu trouxe para vocês, eu comprei, pode abrir essa caixinha? Eu trouxe para vocês uma demonstração, eu comprei isso aqui para mostrar, porque quando a gente fala de luz azul e de LED, a gente às vezes não é muito claro. Tá bom. Essa é uma lâmpada de LED quando vocês compram. Silvio Santos, né, Marco? Essa é uma lâmpada de LED. Dentro da lâmpada de LED, você tem várias lâmpadas. Eu aqui produzo diferentes comprimentos de onda para eu produzir a luz branca, porque se eu produzir só um comprimento, sai daqui uma luz colorida. Quando eu faço um laser, eu faço só com uma frequência. Aqui são várias frequências. Adivinha qual que é a mais barata de produzir? Azul. Adivinha qual que o chinês gosta de produzir? Adivinha onde que a gente gosta de comprar isso? Entenderam? Pega uma lente. Tem uma lente aí? E esse aqui... Peraí, segura. E a luz azul é isso aqui. Pela cor, você vê que ela é azul, mas misturada com outras frequências, ela não é, ela perde essa percepção. Eu não aponto diretamente para vocês, que não precisa, não é tóxica, não, mas aqui eu tenho uma concentração grande. E o que é feito hoje para nos proteger da luz azul? A colocação de filtros que bloqueiam a passagem da luz, e aqui eu tenho uma lente fotocromática que vai registrar que essa luz é azul, porque ela seletivamente bloqueia a passagem da luz pelo filtro. Os filtros que hoje são vendidos no mercado se propõem a fazer especificamente esse bloqueio. Se eu faço... Agora eu vou fazer uma região onde eu vou ter o filtro e na outra eu não tenho filtro. Então, são duas lentes, onde ela foi protegida pelo filtro, eu tive esse bloqueio parcial e ela não me impregnou totalmente. Esse é só um exemplo para mostrar para vocês o que é a luz azul, porque hoje nós queremos premiá-los também com uma demonstração de um caso clínico também, porque isso tem que ser bem retratado, mas eu estou dando muita ênfase para dizer para vocês do que é a luz azul e como isso
influencia o nosso organismo, e uma explicação da confusão que se estabelece hoje em relação a esse estudo, porque nós já conhecíamos a luz azul antes da descoberta dessas fotorreceptoras, porque ela é tóxica. Vocês já usaram a luz ultravioleta. A luz ultravioleta é próxima da luz azul. Então, nós já sabíamos que a luz ultravioleta, que tem uma ação de esterilização, que nós podemos usá-la em determinados ambientes, em microbiologia, como ação esterilizadora, nós conhecíamos isso, sabemos que ela é tóxica para a retina, mas com a mesma denominação de luz azul, porque nós não mudamos essa denominação, nós temos uma outra faixa que é distante da luz azul tóxica, essa luz azul que está entre 400, e aqui é descrito como 455 e 490, que é a do nosso interesse, é desta luz que nós estamos falando. Nós não estamos falando da luz azul antiga, tóxica, de ultravioleta, dos ambientes de esterilização. Infelizmente, a nomenclatura, nesse caso, é dupla e dúbia, porque nós estamos falando de duas coisas diferentes, porém, com a mesma nomenclatura. Está claro? Vocês têm um interesse, portanto, em quando falar de luz azul, você tem que saber que são dois conceitos, a tóxica, para a célula, e a biológica, que é o caso. Né? Não. Uma é tóxica, é antiga. Nós sabemos dela há mais de 50 anos, nós sabemos que se eu usar a luz azul junto com a ultravioleta, ela é tóxica para a retina. A ultravioleta, ela não faz parte da nossa percepção visual, né? Agora, o componente que está próximo da ultravioleta, que é azul, ela é de alta energia e é tóxica. A gente sabe disso há muito tempo, mas essa que é entre 460 e 490, que é biológica, que é do interesse nosso aqui de falar sobre ela, ela está dentro do espectro visível e não é captada por cones e bastonetes. Tá? É só essa distinção. Então, salientando que ela não contribui diretamente para a visão da imagem, tem mecanismos de sensibilidade à luz diferentes dos outros fotorreceptores. Mesmo com o risco de parecer maçante, repetitivo, eu acho que o grande ganho, que eu espero que todos vocês que ainda não tiveram, ainda tenham, é identificar isso, que quando nós falamos de visão hoje, nós falamos de um componente visual, ou seja, de um componente visual, a gente já sabia, mas são vias não visuais da visão. Não é paradoxal você falar de um termo desse? Via não visual da visão, decide. Isso está parecendo conversa de político, não é não? Ou laudo de juiz, que você fala, você não entende o que ele está falando. É ou não é visual? É visual anatomicamente, mas é não visual funcionalmente. Vai ser confuso. Então, isso justifica muito da confusão que você tem hoje dentro do ambiente científico, das pessoas não terem uma compreensão, porque senão, se você não entender essas sutilezas, fica difícil fazer a compreensão. E essa é a grande pergunta. Qual é a utilidade desse novo conhecimento? O professor Marco Túlio já deu toda essa utilidade, ele já falou nisso. Ele falou com isso aplicado ao esporte, mas é aplicado a toda a nossa fisiologia, porque esporte é vida, esporte é saúde. Né? Então, acho que eu estou voltando aqui. Então, para nós oftalmologistas, nós somos formados com tudo que nós sabemos, está nesse quadro aqui do lado de cá, desse lado direito, do seu lado direito. Mas, a partir de 2002, nós oftalmologistas vamos ter que entender visão, junto com outro grande número de profissionais, dizendo que a luz impacta todos esses outros componentes aqui, ou seja, basicamente tudo do cérebro, com pouca importância para o lado cortical. O que é o lado cortical? Todo conhecimento de visão é baseado na minha pergunta para você, o que você está vendo e como você está vendo.
Essa é a parte cortical. O que é a parte cortical? É aquilo que você tem consciência, que você sabe, que você está, sabe assim, se eu te perguntar, você me dá uma resposta. O outro componente subcortical, você não sabe o que está acontecendo, porque não está no seu painel de bordo essa informação. Então, são mecanismos que podem ser ativados ou não, mas se eu perguntar para o meu paciente assim, você sabe se isso está acontecendo? Ele não sabe, porque não é cortical, a gente não tem noção do que não é cortical. Né? Então, para nós, em oftalmologia, é o nascimento de uma nova especialidade, e assim como neurovisão ou neurociência da visão, que tem uma aplicação universal e interessa a todos os profissionais, psicólogo, pedagogo, a fisioterapeuta, etc., ele está nascendo. Nós consideramos como 2002 como é um ano 1, daí a grande inovação. E sempre que falo para os meus colegas, eu pergunto qual é a nossa conduta dentro dessas condições. Fotofobia, cefaleia, enxaqueca e outras deficiências visuais de menor importância, porque as outras são de interesse universal, porque a cefaleia, a doutora Márcia vai falar disso aqui amanhã, é a condição mais prevalente de todas as patologias, é a mais prevalente, afeta basicamente a metade da população, compromete o desempenho cognitivo de trabalho das pessoas, era tratado única e exclusivamente com medicação, que nos Estados Unidos levou a uma epidemia de adição ou de vício. O vício hoje, em função do uso de opioides e outros analgésicos fortes, levou uma crise de vício e de suicídio, e aquele comportamento antes liberal na prescrição desses medicamentos, hoje provoca uma mudança de comportamento da área de saúde para que não se prescreva mais esse tipo de medicamento e que nós possamos buscar outras opções para o tratamento de fotofobia. Fotofobia, cefaleia, enxaqueca, para ficar só entre esses três. Né? A ARVO é o maior evento de pesquisa em visão em oftalmologia no mundo. Em 2016, ele dedicou toda um evento ao traumatismo craniano, que é em que, última análise, leva ao aparecimento, numa proporção muito grande, de fotofobia, de enxaqueca, de distúrbios visuais diversos, e que passa a ser agora uma fonte de preocupação muito grande pela saúde nos Estados Unidos. A Academia Americana de Oftalmologia também se engajou nessa divulgação desse conhecimento, e a literatura hoje é vasta, profunda e absolutamente convincente, mas a gente leva tempo até convencer todo mundo. Há um ditado dizendo que você não muda um consenso coletivo em nenhuma sociedade de conhecimento enquanto a metade não morre e a metade nova que sabe prepondera. Porque o consenso coletivo das coisas, ele permanece, ele tem uma inércia durante muito tempo. Mas o que todo oftalmologista deve saber, esse artigo está disponível também para vocês, enfoca nos componentes de luz azul, enfoca no tratamento, ainda que de forma incipiente, que você deve usar um filtro de bloqueio seletivo nesses elementos, nessas condições, como tratamento de opção. E é assim que funciona um filtro. Esse é o artigo que nós falamos, né, inicialmente. Né? Se a ciência básica devia interessar para os clínicos, devia, porque o que está acontecendo hoje é que nós não estamos lendo.